Os entusiastas de veículos elétricos adoram falar sobre coisas como mobilidade sustentável de emissão zero e outros benefícios dos carros elétricos à bateria, mas não falam muito sobre os desafios que vêm com novas tecnologias, especialmente quando se trata de incidentes de incêndio. Como líder mundial na produção de veículos elétricos, a China serve como o melhor exemplo porque nesta parte do mundo os incidentes de incêndio estão acontecendo diariamente. Fique conosco, pois estamos prestes a dar uma olhada detalhada para entender por que os veículos elétricos chineses estão pegando fogo em números tão grandes, mais de 3.000 incidentes de incêndio por ano. A China começou sua revolução totalmente elétrica há muito tempo e hoje é o maior fabricante mundial de veículos elétricos à bateria, portanto, não surpreende que incidentes como veículos elétricos pegando fogo sejam os mais comuns nesta parte do mundo. De tempos em tempos, vemos um novo vídeo ou relatório sobre veículos elétricos queimados na China, mas achamos que nem mesmo estamos cientes da escala real do problema, porque esses não são incidentes esporádicos. Considerando que, em 2021, as autoridades relataram mais de 3.000 incidentes de incêndio, o que claramente indica que as preocupações podem ser muito maiores do que inicialmente pensávamos. No entanto, não recebemos nenhuma informação sobre os anos seguintes. O governo chinês está promovendo veículos elétricos com muita intensidade, então a razão para a falta de informações mais recentes pode ser o fato de que a tendência negativa continua e o Partido Comunista apenas quer encobrir as coisas. Desde 2021, a produção de veículos elétricos aumentou significativamente, com mais de 8,4 milhões de novos veículos elétricos saindo das linhas de produção de numerosos fabricantes chineses de veículos elétricos no último ano. Incidentes em fábricas. Problemas com veículos elétricos começam desde o início, já nas fábricas de baterias, considerando o incidente de incêndio que ocorreu em novembro passado na instalação da SK durante um teste. Mas isso não impediu essa empresa de anunciar a construção de outra fábrica no segundo semestre de 2024, segundo autoridades. Não foram relatadas fatalidades, mas esse incidente apenas confirmou que os veículos elétricos já eram inseguros antes mesmo de saírem das linhas de produção. Não podemos mais falar de casos isolados. É hora de falar sobre a segurança dos trabalhadores e a probabilidade de incêndios, até mesmo nas linhas de produção. Existem muitos cenários possíveis de veículos elétricos pegando fogo, desde estações de carregamento até colisões e linhas de produção, como acabamos de aprender. Mas sabia que os veículos elétricos podem pegar fogo sem motivo? Eles não precisam de nenhum tipo de gatilho. Um pequeno erro no design da bateria ou componente relacionado é mais que suficiente para iniciar um incêndio. E o incidente na cidade de Hangzhou Alto confirmou essa tese. Há alguns anos, algo assim aconteceu em um dos pavilhões de exposição na referida cidade automobilística, onde os fabricantes de automóveis exibem seus modelos mais recentes. De repente, um dos veículos começou a soltar fumaça sem motivo aparente. Ele não estava conectado a um carregador, nem estava em funcionamento, estava apenas estacionado. Mas aparentemente, até isso foi suficiente para causar um incêndio. Felizmente, os bombeiros reagiram prontamente, movendo o carro fumegante para fora do salão para o estacionamento e, apenas alguns momentos depois, aquela fumaça se transformou em chamas abertas e o carro queimou completamente. Como de costume, os métodos típicos de extinção de incêndios não ajudaram muito. Há ainda mais relatos de incêndios em Hong Kong, pois é muito mais fácil obter notícias de Hong Kong do que do resto da China, e os incidentes de incêndio em veículos elétricos não são exceção. Estamos recebendo relatórios mais detalhados com muito mais informações sobre as causas e consequências. E quando falamos de incidentes com veículos elétricos, um dos casos recentes de incêndio aconteceu apenas alguns meses atrás, quando uma mulher de 53 anos teve a sorte de evitar uma morte quase certa. Este incidente aconteceu na estação de carregamento de Kalong Bay. O veículo elétrico produzido pela BYD, que geralmente é vista como a maior rival da Tesla em escala global, pegou fogo instantaneamente, e foi por a sorte que ela teve tempo suficiente para se afastar para uma distância segura antes que o veículo queimasse completamente. Logo após, a investigação mostrou que a causa do incêndio foi uma pequena falha de design do soquete de carregamento do carro, que causou um curto-circuito. Não faz muito tempo, a mídia conseguiu registrar outro incidente de incêndio em Hong Kong. Desta vez, não era sobre a marca chinesa, mas sim sobre um Tesla fabricado na planta chinesa. Desta vez, o carro não estava conectado a um carregador, não houve colisão, o veículo estava simplesmente em movimento e o motorista teve a sorte de notar que algo estava errado com seu carro. Felizmente, não houve fatalidades, porque mais uma vez o motorista reagiu da maneira certa. Ele permaneceu calmo e, no momento em que teve a chance, encostou e evacuou o carro. O incêndio começou logo depois. Claro, os bombeiros reagiram prontamente e, após alguma luta, conseguiram lidar com as chamas. A parte mais interessante da história, além do fato de o veículo pegar fogo enquanto estava em movimento, é que o carro estava
estava em manutenção apenas alguns meses antes e aquela inspeção não revelou nenhum mau funcionamento. Isso claramente indica que não há sinais claros de mau funcionamento do design que poderiam levar a incêndios. Todos esses incidentes indicam claramente que não se trata de fabricantes específicos. Independentemente da marca e do fabricante do carro, os veículos elétricos estão sujeitos a incêndios. O AITO M5 queimou no chão na Mongólia e matou 2 pessoas. Vários veículos elétricos da Great Wall Motors queimaram, seja em estações de carregamento ou na estrada. E então a BYD, líder do setor, que experimentou tantos incidentes relacionados a incêndios. 11 casos foram oficialmente registrados entre 2020 e 2022, mas suspeitamos que o número seja significativamente maior. Durante o mesmo período, a Li Cars registrou 5 incêndios, a Spen registrou 4, enquanto a NIO afirma ter tido apenas um incidente de incêndio. E o que é comum a todos eles é a causa mais provável. Pesquisadores independentes afirmam que, entre as causas de incêndios em carros elétricos na China, o uso de materiais de baixo custo durante o processo de fabricação das baterias é o mais comum. Outra prova de que os casos de veículos elétricos pegando fogo ocorrem com muito mais frequência do que as autoridades mostram ao público é a tendência recente nos custos de seguros. Ou seja, os prêmios aumentaram significativamente e agora são 20% mais altos em comparação com os veículos a gasolina. Não há dúvida de que, além dos custos de reparo mais altos e das classificações de confiabilidade mais baixas, as preocupações com incêndios também são uma das principais razões para esse aumento significativo. Então, por que os veículos elétricos pegam fogo tanto na China? Teoricamente, existem muitas razões possíveis, mas na prática, é principalmente por causa das baterias. As coisas são bastante simples aqui. As baterias modernas são geralmente feitas de lítio, um elemento de terras raras que é instável e altamente reativo. Em outras palavras, ele queima facilmente. No caso das baterias de veículos elétricos, os gatilhos podem ser diversos, desde danos, perfurações, sobrecarga, exposição a altas temperaturas, etc. Além disso, há o controle de qualidade mencionado anteriormente na China, que não está no mais alto nível, o que faz com que muitos veículos elétricos saiam das linhas de produção com defeitos sérios. O que é típico para as baterias feitas de lítio e outros elementos de terras raras é o fenômeno chamado Grunaway térmico. Uma vez expostas a altas temperaturas, as baterias de lítio iniciam uma reação que produz ainda mais calor. Estamos falando de um ciclo de calor autorreforçador onde a temperatura aumenta muito rapidamente, os eletrólitos se degradam e então gases inflamáveis surgem. Tudo isso eventualmente termina com uma explosão e ainda mais fogo. Além da exposição ao calor, o problema também ocorre quando a bateria é danificada e exposta ao ar. Nesse caso, lítio, cobalto e outros elementos de terras raras reagem de uma maneira que, mesmo que o fogo seja extinto e as chamas sejam removidas, a temperatura aumenta e leva a um novo incêndio. Essa é a razão pela qual os bombeiros têm tanto trabalho com veículos elétricos em comparação com o que chamaríamos de um incêndio normal. Em quase todos os casos, um veículo elétrico em chamas acaba sendo considerado perda total, enquanto o número de fatalidades é significativamente maior em comparação com carros de combustão interna. Mas apesar de tudo, os carros elétricos estão em transição e com certeza são um grande passo para a mobilidade do futuro. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.